Olá, hoje no nosso Justiça às Claras daqui da BH News, nós vamos entrevistar o juiz federal Carlos Haddad. O nosso querido Carlos Haddad tem 3 temas muito interessantes e muito atuais para a nossa sociedade atual: a morosidade da justiça, o trabalho escravo e o tráfico de pessoas. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Cristiano. Vamos lá. O senhor é juiz federal da turma recursal do Juizado de Pequenas Causas Federal aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Me conta uma coisa. O senhor tem livro publicado, já fez tese até no exterior, em Michigan, nos Estados Unidos, sobre o tema. Por que a justiça, em especial a justiça brasileira, é tão morosa? Cristiano, realmente não existe uma resposta única para essa questão. São muitos fatores que contribuem para a lentidão da justiça. Se a gente for enumerar, talvez assim... Talvez os mais importantes. Por exemplo, nós temos um excesso de demanda. Então, assim, hoje no Brasil, a forma mais simples para se resolver conflitos é acessar a justiça. Em qualquer outro lugar do mundo, a justiça tem que ser o último recurso ao qual a pessoa vai procurar caso tenha algum problema. Mas aqui no Brasil, considerando que ela tem um custo praticamente zero, não se paga custas, por uma assistência judiciária que é concedida de maneira muito benevolente. Nós temos uma infinidade de advogados que atuam no mercado, há uma grande competitividade entre eles, isso aí também estimula o acesso ao judiciário. Então, assim, esse excesso de demanda é um fator crucial. Deixa eu te fazer uma pergunta, já te interrompendo, mas esse ponto chama a atenção. O senhor já teve uma experiência internacional. A justiça nos outros países é mais cara para você ingressar, por exemplo? Comparativamente aos Estados Unidos, onde eu estive, sim, lá realmente a justiça é muito mais cara. Como mais ou menos funciona lá? Quem tem pequenas causas e não tem muito recurso, pode ir lá no Small Claims Court e pede um pagamento de uma indenização, uma pequena causa, uma briga entre vizinhos. Sim. Mas caso haja necessidade de recorrer dessa decisão ou de uma causa mais significativa, tem que acessar o judiciário mediante um advogado, mediante o pagamento de taxas elevadíssimas. Os custos dos honorários também são muito elevados. Então, na verdade, assim, existe quase que um desestímulo ao conflito. Voltando, o novo CPC saiu, foi publicado agora, foi até objeto de uma entrevista específica de um colega do senhor aqui, um outro programa passado. O novo CPC, ele pode ajudar nessa alteração ou nessa mudança para melhor dessa morosidade judicial? Eu sou muito cético quanto a isso. Ele também era, na verdade. Porque assim, na verdade, eu não confio muito em juristas fazendo leis. Quando um jurista faz lei, ele só pensa em devido processo legal. É algo que a gente não pode esquecer, mas também não pode ser o único norte para estruturar um sistema de justiça num país. Então, por exemplo, nós temos que pensar num aspecto econômico, num aspecto estrutural de engenharia, quantas instâncias são necessárias, quantos recursos, quais procedimentos, de uma maneira mais, quase que como uma análise econômica do direito. Esse é um campo do direito que no Brasil está muito incipiente. Acho que pela seguinte razão, a economia lida com escassez. E aqui a gente pressupõe que tudo é abundante. Então, como nós temos muita abundância no país, e na verdade é uma falsa abundância, nós encontramos um sistema de justiça como esse. Por exemplo, no âmbito do juizado especial, se eu falar para você que ele tem 6 instâncias, quase ninguém acredita. Eu também não acredito. Nós temos o juiz, a turma recursal, uma turma regional, uma turma nacional, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, para lidar com causas de até 60 salários mínimos, crimes, infrações de menor potencial ofensivo. O que seriam esses crimes de menor potencial ofensivo para nosso telespectador ter ciência? São crimes ou contravenções cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Até 2 anos, então, fica a cargo do juizado. Então, existe um crime de desobediência, crime de ameaça, uma injúria. Então, são crimes que, na verdade, têm esse patamar máximo de pena. E dentro dessa lógica, é até difícil entender, mas quem conhece do sistema, um advogado militante, por exemplo, se esgotar 6 instâncias, caso queira, realmente o processo vai travar, não vai?
Tem um fato até curioso. Quando eu estava em Michigan, eu falei para um advogado americano que eu era juiz de apelação do Small Claims Court. Sim. Ele ficou espantadíssimo. Ele falou, como? Small Claims Court, existe juízo de apelação? Aqui nos Estados Unidos a pessoa vai numa vez só, o juiz decidiu, ponto final, sem recurso. Você teria alguma sugestão, pessoalmente, ao longo da sua carreira, e já que estudou, para mudar isso daí? A mudança é muito, acho que difícil de acontecer, mas, em primeiro lugar, precisamos mudar nosso ensino jurídico. O nosso ensino jurídico, ele reflete a nossa forma de se aplicar à justiça. Em que sentido? Por exemplo, no nosso ensino jurídico, nós temos um professor que fica na sala de aula, fala, os alunos escribas anotam tudo, para depois apresentar para o professor numa prova aquilo que ele falou. Os alunos não são estimulados a raciocinar criticamente, a questionar os aspectos atuais da justiça. Eles não são treinados para trabalhar em equipe, que é uma coisa indispensável. Por exemplo, aqui parece que juízes e advogados, eles cada um atua na sua área. Quando o correto... Parece não atua. Sim. E o correto, o necessário, é que houvesse uma conjunção de esforços, obtendo uma prestação jurisdicional mais célere e mais eficiente. Então, assim, esse treino tem que vir da faculdade. Então, se não é uma faculdade que ensina o aluno só a cultura do litígio, quando ele se forma, ele vai querer litigar. Entendo. Para encerrar esse bloco, e já o tema do próximo, eu vou continuar com essa questão, antes da gente entrar no trabalho escravo propriamente dito, e gostaria que no próximo bloco o senhor falasse sobre isso. O senhor teve uma experiência muito positiva lá em Montes Claros, não teve? Sim. Eu acho que foi uma experiência, assim, que colhemos frutos muito significativos. Nós vamos dar um pequeno pausa agora, um pequeno intervalo, já voltamos.